É isso aí, o velho tá de volta para a terceira parte do nosso bate-papo com o Cuba. Então confere aí, hein? Ok, Cuba, coisas negativas agora. Comida brasileira que você não pode nem ver na frente. Não gosto. Rabo. Rabo. Tá aí uma especialidade brasileira, viu, gente? Desculpa, não gosto, não sou acostumado a comer isso. E você aí que antes de você estar pensando besteira, viu? A gente tá falando de rabo de boi, rabada, esse tipo de coisa. Vai levar por trás, hein? Cuba, muito brasileiro assistindo agora esse vídeo, te conhecendo. Aliás, todos eles, jovenzinhos aí, vão seguir você também no seu canal. Que aliás, seu canal tem mais inscritos do que o do Pod Velho. Então, o pessoal que segue o Cuba aí também, dá uma ajuda pro velho aí. Mas essa galera toda que tá assistindo aí, quer saber, Cuba. O pessoal que tá lá no Brasil, tá assistindo o vídeo e devem se estar perguntando como que é a vida na Polônia. Se você pudesse, sei lá, fazer uma propaganda, um anúncio para chamar as pessoas aqui para Polônia, ou se você acha que eles não deveriam nunca vir para Polônia, enfim, faria alguma propaganda assim para eles virem para cá, da experiência. É válido o pessoal que, por exemplo, vai fazer uma viagem aqui pela Europa. Tem muita gente que faz um tour pela Europa e acaba nem passando pela Polônia por falta de conhecimento mesmo, né? Então, como que você chamaria essas pessoas aí para vir aqui para a Polônia e visitar esse país que é, na minha opinião, maravilhoso? Eu acho que vale a pena muito, as- pelo menos passar uma semana na Polônia, pelo menos um dia por cada de atrações maiores turísticas, porque Polônia, para mim, é um ponte entre a Europa Leste e a Europa Oeste e tem bastante para ver. A primeira coisa, a gente tem 4 estações de verdade e o que me conforta, o nosso inverno não é muito longo, então dá para ver a neve, mas não necessariamente sofrer a vida inteira por causa dele. Tem montanhas, tem mar, tem muitos lagos, tem cidades maiores com as cidades antigas muito lindas, ah, sabe, cultura. E tem prédios muito modernos também. Tem, sério, bastante para ver. E Legal. E por isso, quais cidades assim você indicaria? geralmente, o pessoal visita os capitais de países. Eu concordo que, por exemplo, na nossa Varsóvia, tem bastante, né, prédios históricos que servem como prova do que aconteceu e tal. Mas, por exemplo, a cidade onde a gente mora, Gdańsk, é também muito cheia de coisas para ver. E até morando e aproveitando a pandemia, sabe, fazendo pequenos rolês pela cidade, sempre se encontra um cantinho bem lindo da cidade. Tem praia muito longa, às vezes é cheia de pessoas, mas basta fazer mais passos para conseguir uma parte mais vazia. A cidade onde eu morei antes, Olsztyn, que fica na Warmia e Varsóvia, não, Warmia e Varsóvia, Warmia e Mazúria, é também muito linda e fica assim. Essa região dos lagos, né? São muitos lagos ali, né? Sim, sim, a região dos lagos. Ó, Em, Ol- em Olsztyn, entre as bordeiras da cidade, tem 16 lagos. Imagina isso. Tem uma floresta. Eu adorei morar lá. E depois eu mudei para Gdańsk, onde tem acesso ao mar. Mas tem muito além disso. Só precisa, né, achar um guia do país e selecionar, fazer um plano. É isso aí. Tá aí o Cuba já se oferecendo aí pra você. Não, tô brincando. Se vira, tá, brasileiro? Não seja folgado como a maioria de nós, não, tá? Aliás, tem dunas também aqui próximo, né? Não é só em Natal ou em Floripa, não. Isso aí, vem aqui pra Polônia aproveitar a praia da Polônia. Não é piada, não. Pra finalizar, mais ou menos, porque
contando com a sua generosidade, eu vou querer a tua participação mais vezes aqui no canal do Pod Velho, até pra gente fazer essa ponte aí entre o Pod Velho e o teu canal. Que, aliás, qual é o nome do teu canal, Cuba? Tem algum nome específico? Não tem nenhum nome em sério. Eu coloco meu nome pessoal e talvez colo algo depois dele. Mas, sério, eu não achei nada concreto para velho. Talvez no futuro eu mudo algo. Aí, ó, fica aí uma dica para você que tá seguindo o Cuba, mandar um comentário lá, sugerir um nome legal, apesar que o nome dele é bem legal também, né? Mas fica aí, em aberto para você também participar do canal do Cuba e fazer as sugestões lá. E se inscrever, é claro, mais importante, né? E, Cuba, queria agradecer demais aqui a presença de você nessa primeira participação aqui no Pod Velho. E se você assim querer, a gente vai fazer mais participações. Aliás, eu esqueci de falar uma coisa, hein? O velho é testemunha desse jovenzinho aí. Ele aprendeu português, gente, em 3 meses. Após 3 meses dessa aposta que ele fez aí com um amigo dele lá do trabalho, o velho e o Cuba tava trocando ideia ali, coisa de 10, 15 minutos, conversando em português somente. Isso depois de 3 meses, hein? Isso é incrível, isso é incrível. Cuba, as pessoas precisam saber mais sobre você, as pessoas precisam ter mais dicas sobre línguas, sobre cultura em geral. Você é um cara viajado, então faço novamente aqui um convite para todo mundo que está assistindo o vídeo aí, se inscrever no canal do Cuba. Eu vou deixar o link em algum lugar aqui, ali, não sei. E sigam lá o Cuba. E Cuba, mais uma vez, muito obrigado, viu? Muito obrigado pelo convite. Prazer era tudo minha. Show de bola, Cuba! Pois é, e esse foi o nosso bate-papo com o Cuba. Espero que vocês tenham gostado, jovenzinhos. Em breve, mais participações aqui de pessoas especiais com história para contar. Então se inscreva no canal, deixa o like e compartilhe para dar aquela ajudinha pro velho comprar o Viagra. Um grande abraço a todos vocês, jovenzinhos. Passar bem. Beleza?